E aí galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sempre espero que sim, né? Bom, hoje nós falaremos um pouquinho sobre quando Dom João veio para o Brasil, o que aconteceu aqui e por que ele tem que voltar para Portugal. Mais que isso, esse período que o Dom João esteve no Brasil e o seu retorno, eles contribuíram muito, profundamente para o processo de independência de 1822. É isso que a gente vai ver na aula de hoje, ok? Então vamos lá conhecer um pouco mais sobre isso. Bom, nós já vimos então que por causa do bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, em 1807, Dom João e toda a comitiva vêm para o Brasil. Chegando aqui, eles descem na Bahia em janeiro de 1808, depois se dirigem a Portugal. A Rio de Janeiro. E aí então ele vai fazer várias mudanças no Brasil, várias medidas econômicas, culturais, para melhorar o Brasil, para organizar o Brasil, porque ele tem interesses, ele vai ficar aqui, não sabe quanto tempo, então ele tem interesse em dar uma melhorada na coisa por aqui. E a gente já falou de algumas dessas medidas, mas vamos recapitular. Medidas econômicas, ele abriu os portos às nações amigas, essa foi a primeira medida. Quando chegou na Bahia, ele abriu os portos, opa, vamos comercializar, até porque precisava chegar mercadorias que eram de interesse, não somente comercial, mas para a própria corte, precisava chegar coisas de outros reinos. Ele revogou o alvará que proibia a instalação de fábricas aqui na colônia, né? Então, ele fez o quê? Trouxe um estímulo à indústria brasileira, né? Construiu estradas, reformou portos. Para quê? Tudo para melhorar a colônia e a própria distribuição de mercadorias. Incentivou o desenvolvimento da indústria de tecido e de metalurgia também, coisas de ferro, de aço e tudo mais. Em 1810, assinou o Tratado de Aliança e Amizade e de Comércio e Navegação entre Portugal e os ingleses. Só que isso beneficiava muitos ingleses. Beneficiava demais. Isso aqui vai ter consequências lá na frente. Nesse tratado, olha só para você ter ideia, os portugueses pagavam uma taxa de 16%, certo? De impostos. Os ingleses apenas 15%. Certo? Então, apenas 15 e os outros países 24. Então, quer dizer, quem se dava bem nessa? Os ingleses, que chegavam com produtos mais baratos do que os produtos vindos de Portugal. Então, o comércio com os ingleses era muito forte. A aliança, claro, os ingleses ajudaram o próprio Dom João a fugir para o Brasil. Mas e os portugueses lá? Será que gostaram dessa medida? De colocar um imposto um pouquinho maior sobre eles, para a mercadoria deles? Acho que não, né? Então, olha só. Outras mudanças administrativas. Criou 3 ministérios. Ministério da Guerra e Estrangeiros, Ministério da Marinha e Ministério da Fazenda e do Interior. Qual era a intenção? Organizar o país. Organizar, quer dizer, não era país ainda, né? O Brasil ia se tornar parte do reino, ainda colônia. Criou o Banco do Brasil, já falamos disso na outra aula, criou a instalação da junta comercial, de uma junta de comércio, ou seja, era uma espécie de organização que cuidava das questões comerciais do Brasil. Instalação da Casa de Suplicação, que é o Supremo Tribunal, onde o sujeito ia suplicar lá os favores do juiz, que era a mais elevada Corte de Justiça. Casa de Suplicação, era a corte, né? Onde, conforme hoje, é o Supremo Tribunal. Em 1815, o Brasil, então, ele é elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Algarves é a região sul de Portugal, já falei isso na outra aula, né? Chupei a laranja de lá. Então, o Brasil ele passa a ser pertencente ao reino, não como colônia, mas como parte do reino. É diferente, é um status muito melhor, né? E aí ele traz várias medidas de incentivo à cultura, já falamos também um pouco na outra aula. Por exemplo, fundação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, criação de cursos no Rio de Janeiro e na Bahia de cirurgia, faculdade mesmo, cirurgia, química, agricultura, desenho técnico e tudo mais.
fundação do Museu Nacional, que tem até hoje no Rio de Janeiro, talvez seja, e a Biblioteca Real, né? Talvez seja as únicas coisas que eu tenho vontade de conhecer lá. Do Observatório Astronômico, criação do Jardim Botânico, também foi ele, criação da imprensa régia, a primeira gráfica, indústria gráfica do Brasil, estímulo aí ao desenvolvimento de arte. Também, gente, vieram vários artistas franceses para o Brasil para pintar quadros da vida aqui no Brasil, de paisagens e tudo mais, vários pintores. Isso aqui é do Jardim Botânico, né? Um mapa do Jardim Botânico e aí uma imagem, uma foto do Jardim Botânico. Esse jornal, por exemplo, foi criado, a Gazeta, era usada como jornal oficial do governo. Lá era publicado tudo aquilo que era necessário para que as pessoas soubessem as mudanças na lei e tudo mais. É mais ou menos o nosso diário oficial hoje. Bom, com a derrota de Napoleão, os artistas que serviam na sua corte pediram asilo a Dom João. Então, embelezaram a corte. Os franceses vieram para cá para pintar o Brasil. Muito legal. Mas também, né, o tráfico de escravos era muito lucrativo nesse período. Era lucrativo demais, não só nesse período, desde antes, né? Esse escravo, esse mercado, ele envolvia as classes dominantes. Assim sendo, mesmo com toda a pressão da Inglaterra, que vai se intensificar muito mais adiante, mantinha-se a escravidão no Brasil, né? Que vai até 1888 e tudo mais. Em 1816, a rainha Dona Maria I morre, que era mãe do Dom João. E o príncipe regente é aclamado, coroado rei, com o título de Dom João VI. É aí que ele se torna rei, porque até então ele era um príncipe regente. Mas em 1820, lembra que eu falei dos impostos lá? Pois é. Quando Napoleão ele acaba sendo vencido, derrotado e preso e tudo mais, Portugal começa a trazer a normalidade. Só que tem um problema. O rei deles não estava lá, estava no Brasil. Só que também, lá em Portugal, eles não queriam mais um rei que mandasse de forma absoluta, sozinho. Eles queriam uma nova Constituição. E eles então, desagradados por muitas questões, eles exigiam o retorno de Dom João VI a Portugal, a aprovação de uma Constituição que seria promulgada em Lisboa, onde o rei, ele agora diminuía os seus poderes, inclusive nessa Constituição, e a aceitação da nomeação de 12 pessoas indicadas pelos revoltosos para ocupar os cargos públicos mais importantes dos ministérios. Então, o que eles queriam era uma revolução liberal, ou seja, colocar princípios liberais na política portuguesa. O que é política liberal? É justamente isso, o fim do absolutismo, é uma distribuição maior do poder, a própria economia ela ter mais liberdade para atuar, porque no absolutismo o rei comanda tudo. Então, isso gera uma pressão muito grande. E agora? Volta ou não volta para Portugal? Volta ou não volta? Pressionado então pelos portugueses, Dom João VI teve que aceitar as exigências e em abril de 1821 deixa o Brasil e volta para Portugal. Mas aí, como é que o Brasil fica? Ele deixa o seu filho, o PP, o Dom Pedro I, quer dizer, que vai se tornar Dom Pedro I depois. Ele fica como príncipe regente. Veja, ele não é rei do Brasil ainda. O Brasil ainda pertence a Portugal, em 1821. Mas se você lembrar bem, a nossa independência ela é comemorada como sendo 7 de setembro de 1822. Quer dizer, um ano e pouquinho depois, o Brasil já se tornaria independente. Mas por que se tornou independente? Gente, vocês viram que muitas coisas boas aconteceram? Abertura de portos, Banco do Brasil, isso trouxe muitos avanços, trouxe autonomia econômica, o comércio aqui começou a ter mais liberdade, começou a ter um monte de coisa. Se Dom João VI volta para lá,
Os revoltosos queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. É isso que você ouviu. Eles queriam que o Brasil não fosse mais da categoria de império, de pertencente ao império, mas apenas uma colônia. Apenas isso. O Brasil produz e manda para lá. E tudo que o Brasil comprar tem que ser de Portugal. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Ah, os caras aqui no Brasil disseram, mano, você é louco, feio. Não dá não. Que vacilo. E aí começaram na cabeça de Dom Pedro. Pedrão, nós temos que ser independentes. E o Dom Pedro começou a ser pressionado, inclusive, para voltar também a Portugal. Mas Dom Pedro insistiu. Isso aqui a gente vai trabalhar na próxima aula, tá bom, pessoal? Desde o dia do fico até a Constituição, como é que foi tudo isso, ok? Mas antes de voltar para Portugal, o que o Dom João fez? Esvaziou os cofres do Banco do Brasil. Pegou a grana, ele disse, é minha, eu sou o rei, vou levar embora a minha grana. E levou embora a nossa grana. Bom, Dom João volta e aqui então a coisa fica feia. Surgem 3 grupos políticos. Não é partido como a gente pensa hoje, tá, gente? Né? Mas vamos considerar 3 partidos políticos. O Partido Português, o que ele queria? O retorno do monopólio colonial, situação que o Brasil se encontrava antes de 1808, ou seja, o Brasil voltasse a ser colônia. Então tinha um grupo aqui no Brasil que estava ligado ao grupo de Portugal, exigindo que o Brasil voltasse a ser colônia. Aí tinha um partido brasileiro, que já era dos brasileiros aqui. As elites que nasceram, já estavam ricos aqui, queriam o quê? Independência. Criação de um país dominado, aliás, pelos grandes proprietários e as elites fluminenses, que era na região do Rio de Janeiro, aqui próximo do Vale do Paraíba também, ainda baixado, esse Vale do Paraíba fluminense. Eles queriam essa galera dominando, né? Aqui já tem outras questões envolvendo o café, inclusive, que está começando a se fortalecer, tal. E o Partido Radical, que queria independência, influência das ideias liberais e reivindicava o quê? Que fosse uma república, todo mundo tem direito a votar, abolição da escravidão e tudo mais. Claro que quem vai ganhar aí é o grupo do Partido Brasileiro. Por quê? Porque era elite, gente. Grana, din-din, proximidade com Dom Pedro. E aí esse grupo vai estabelecer. Próxima aula a gente continua falando como é que rolou esse processo de proclamação da independência naquele maravilhoso dia em que Dom Pedro, às margens do caudaloso Rio Ipiranga, desembanha sua espada e grita independência ou morte. Será que foi assim mesmo? A gente vai ver no próximo episódio. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.